Meu nome é Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Conheci a Nutrology Academy. Foi a partir daí eu fui fazendo cursos, assistindo as lives. Com isso eu fui adquirindo segurança para poder atuar e atender meus pacientes. A cada palestrante que eu ouvia, a cada curso, a cada NutriWeek que eu participava, eu me sentia mais segura para poder usar o que eu estava aprendendo na prática clínica, ajudando não só a mim, mas os amigos e os amigos dos amigos. E aí a clientela foi crescendo e hoje em dia eu consigo trabalhar. Claro que as dúvidas sempre existem, mas a gente tenta transformar, como diz o Dr. Guilherme, as dúvidas em conhecimento. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes. Eu falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer. E quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Essa discussão de casos com vocês nos traz esse fortalecimento de prescrever e fazer o uso das medicações de forma adequada. E eu acho que assim, logo no começo eu já consegui tirar muitas dúvidas, tendo as lives. Então, foi muito importante, assim, esse apoio que realmente é um diferencial, assim. A gente realmente mandar pergunta, realmente ter uma resposta, ter uma interação, discutir caso clínico. Então, foi muito proveitoso, assim, foi muito importante para dar essa segurança. Então, é bom que tem umas aulas, né, partidas num raciocínio, mas tempos reduzidos, então você consegue... teve um intervalo maior de paciente, consegue assistir uma aula menor, depois você dá continuidade de uma outra aula, tem agendado, né, as aulas que vão ser online, então você consegue também se programar com antecedência, já sai essa programação, então a gente também me organizei para participar da aula ao vivo, né, da aula ao vivo, que também deu para tirar dúvida, e posteriormente também mandei o caso clínico para uma nova discussão. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações, que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos, isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. E, de repente, todo aquele conhecimento que ficou acumulado do curso, começaram a surgir os pacientes e aquele conhecimento começou a ser aplicado. Assim, isso é empolgante, a gente fica querendo mais paciente, e quer aplicar tudo que a gente sabe, está aprendendo e quer saber cada vez mais, né? A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática,
ter uma ajuda e dividir os casos, isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Tenho um histórico de perda de peso também, lá atrás. Então eu precisava ser a médica que eu nunca tive no meu tratamento de obesidade. E a partir dali eu reencontrei o Dr. Giorelli nas redes sociais, através das lives das terças-feiras, lá eu acho que em 2020, na pandemia, e reencontrei o meu professor, Dr. Paulo, né? E ali reacendeu uma chama de realmente viver daquilo, e eu realmente fui fazendo os cursos todos, e aquilo ali me deu amparo na hora que eu mais precisei. Consegui ter umas condutas mais assertivas, né? Os tratamentos mais individualizados, tudo que eu precisava achar. Um direcionamento profissional eu achei lá no Nutrology Academy. Vocês trazem a parte prática de uma forma muito leve, muito agradável. Isso fez com que me encorajasse a usar os medicamentos, principalmente, né? Eu, como cirurgião, assim, tem que virar a chavinha na cabeça muitas vezes, não é fácil, né? Encoraja isso, encoraja a gente a estudar, encoraja a gente a praticar um pouco mais. Aqui é uma grande família. Então você se sente muito à vontade, né? Não tem aquela pressão de alguém querer ser melhor do que o outro. Pelo contrário, aqui as pessoas são todos humildes, todo mundo aprende com todo mundo. E você tem a segurança dos professores, né? Que praticamente seguram a sua mão e te incentivam a ser melhor, questionar. Impedância, o passo a passo, como é que você interpreta, vocês me melhoraram muito a interpretação, que não é só saber os números, assim, individualizar aquela bioimpedância para cada paciente, qual é a proposta e meta para cada paciente. Acho que isso, assim, melhorou muito na minha cabeça. Vocês conseguem passar uma segurança muito grande para a gente, pela forma como vocês transmitem o conteúdo, sempre muito embasado, né? Nossa, vale a pena demais, realmente, participar desses encontros, tirar essas dúvidas, é uma coisa muito, muito, muito proveitosa. Eu tenho utilizado bastante as coisas que eu aprendo no meu consultório. Mas de vivência, uma troca mais ampla. Medos, de receios, de vida mesmo pessoal, é uma troca muito rica, e o contato com os professores e o contato próximo, isso que eu acho que faz todo o diferencial. Eu saio daqui com outra cabeça, com outros pensamentos, com outra ideia e principalmente com uma rede de apoio. O curso é rápido, fácil de assistir, é gostoso de assistir, você sente vontade de estar com vocês, encantada. Todo mundo deveria poder fazer isso, porque você é um ortopedista e você consegue tratar a sua paciente, você consegue ajudá-la a perder peso. Você é um endócrino, você é um clínico, né? Um clínico geral, não importa. E eu vi o curso como uma opção muito boa para eu conseguir focar no meu consultório, conseguir focar nos meus projetos pessoais, porque o plantão ele destrói, né? Então assim, eu quero a minha qualidade de vida e eu quero levar isso para os meus pacientes. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Guilherme, da comissão organizadora. Agradeço a todos que vocês estão aqui ainda até essa hora. É sinal que o interesse científico está acima de tudo, não é isso? E, normalmente, o organizador deixa palestras palpitantes também para o final, até para aprender. E eu acho que esse tema do estrogênio, tanto no homem quanto na mulher, é de extrema importância para todos nós. Prazer também estar na mesa com a doutora Alessandra, amiga pessoal. Então, vamos em frente, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o papel do estrogênio na saúde do homem.
Vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já parou para pensar da importância do estrogênio na vida do homem? Poucas pessoas. E na vida da mulher? Quem já parou para pensar? Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Objetivos dessa aula: descrever os principais tipos de estrogênio e seu papel na fisiologia masculina, as principais vias relacionadas à sua síntese e mecanismo de ação, os principais estudos que correlacionam os níveis de estrogênio na saúde masculina e, por fim, discutir sobre o uso de estrogênio, antiestrogênicos na vida do homem. Então, aquela pergunta que eu acabei de fazer: será que o estrogênio é de fato um hormônio exclusivamente masculino? Ou será que teria alguma importância também na saúde dos homens? Vamos lá. Eu vou começar a apresentação com um relato de caso publicado há 30 anos na New England sobre a mutação no receptor do gene de estrogênio num homem, numa criança. Então, era um indivíduo com resistência ao estrogênio. O que acontece com esse indivíduo, pessoal? Percebam, vocês lembram muito bem que o estrogênio tem uma correlação grande com o quê? Com o fechamento das epífises ósseas. Logo, um indivíduo com mutação no receptor do gene do estrogênio, ele não vai fechar as epífises ósseas ali por volta dos seus 13, 14, 15 anos, fazendo com que ele continue a ter um crescimento linear ininterrupto. Então, perceba que esse indivíduo chegou aqui quase a 2,10 metros e ele tinha, com 28 anos, uma idade óssea de 15 anos, mostrando que já começa a mostrar a importância na saúde óssea do homem. O estrogênio não só é importante na saúde óssea das mulheres, como a doutora Alessandra vai mostrar em breve, como também na saúde óssea dos homens. Então, pessoal, vamos lá. Existem 3 principais tipos de estrogênio, tudo bem? A estrona, caracterizada pela sigla E1, o estradiol e o estriol. A estrona, pessoal, ele é o principal hormônio na mulher após a menopausa. Ele tem uma formação advindo ali da androstenediona, como eu vou mostrar a seguir. Mas esse aqui é o que eu queria que vocês focassem bem, o estradiol. Por quê? Ele é a forma de estrogênio mais comum no menacme, ou seja, da menarca, da primeira menstruação da menina até a última, que é a menopausa, mas sobretudo porque ele é o estrogênio de maior potência, tudo bem? E por fim, o estriol é o estrogênio mais comum, digamos assim, durante o período gravídico puerperal, sobretudo durante a gravidez, e é um estrogênio de baixa potência, tudo bem? Então a gente vai focar muito aqui no estradiol, E2, porque é o mais comum no menacme, é o mais potente e vai ser o mais importante também na questão dos homens. Então, a principal fonte de estrogênio nos homens, qual é, pessoal? É a testosterona. O homem produz o estrogênio a partir da testosterona, seja através da conversão da androstenediona em estrona ou através da produção da própria testosterona no estradiol, ok? Por ação dessas enzimas aqui que a gente conhece como aromatases. As aromatases elas vão estar presentes em vários tipos de tecido, mas eu chamaria a atenção aqui dos testículos, o músculo e principalmente o tecido adiposo, tudo bem? Então, pessoal, o estrogênio, como qualquer hormônio, ele precisa se ligar no seu receptor para ter o seu efeito propriamente dito. Então, existem 3 principais tipos de receptor de estrogênio. O primeiro deles, conhecido como alfa, o segundo como beta e um mais recentemente descrito, que é o GPER1. A gente vai mostrar um pouquinho a diferença desses tipos de receptores, tudo bem? Se por um lado os receptores de estrogênio alfa e beta vão ter ação genômica e vão atuar no âmbito intranuclear, causando ativação gênica, expressão gênica e ativação de diversos fatores, aquele outro receptor, o GPR1, ele vai ter ação não genômica. Então, pessoal, tem aqueles 2 receptores, um que vai ter efeito genômico e o outro que vai ter um efeito não genômico, tudo bem? Que é uma ação mais rápida, por assim dizer. Então, esses receptores de estrogênio, pessoal, eles estão presentes e distribuídos em vários tecidos e sistemas, tá? Inclusive no âmbito da oncologia. Por exemplo, se a gente pensa em câncer de mama,
Então, pessoal, esses receptores eles vão estar presentes em vários pontos, digamos assim. Tem expressão de receptor de estrogênio, por exemplo, em câncer de mama, em câncer de pulmão. Então, a importância deles é bastante importante também no âmbito da oncologia, tudo bem? Mas eu falei para vocês que a gente vai produzir os homens o estradiol a partir da testosterona. Então, basicamente, um homem produz por dia em torno de 5 a 7 miligramas de testosterona. A testosterona ela tem 3 caminhos a seguir. Ela vai se ligar direto no seu receptor androgênico, AR, ou ela vai ser metabolizada pela 5-alfa-redutase, gerando a diidrotestosterona, que é aquela que vai ter mais efeito no folículo piloso, na pele, na próstata, ou existe uma terceira via, e ela vai ser convertida em estrogênio por essas enzimas aromatases, tudo bem? E esse estrogênio, estudos de 10 anos para cá, mostram que é o seguinte, ele é o principal determinante do bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Então, quando o indivíduo usa testosterona, por exemplo, e isso gera um bloqueio de FSH-LH, a maior parte desse bloqueio se deve à ação do estrógeno e não à testosterona propriamente dito. E aí tem um trabalho muito interessante que começou a estudar, esse tema é bastante novo, os estudos são de 10 anos para cá, a grande maioria, e esse é um trabalho publicado na New England, pelo grupo de Boston, desse Joe Finkelstein, muito interessante. O que ele queria saber? A gente sabe que tem vários efeitos que vêm com o uso da testosterona, e a gente não sabe exatamente se é um efeito direto da testosterona ou se é um efeito indireto mediado pelo estradiol. Então, o que os caras fizeram de bastante interessante? Eles jogaram os 2 grupos para 0 de testosterona através de bloqueio com análogo do GnRH, gozerelina. O primeiro grupo recebeu testosterona em doses crescentes, mais placebo, e o segundo grupo recebeu testosterona em doses crescentes, mais placebo ou inibidor de aromatase. O que ele quis fazer? E comparou ao longo de 16 semanas. Eu zero os 2 grupos, os 2 começam do baseline zerado, iguais. Eu dou a mesma dose de testosterona para os 2 grupos, só que um grupo eu bloqueio essa testosterona com inibidor de aromatase, ou seja, esse grupo vai ter menos conversão em estradiol. Aí ele consegue separar quais são as consequências relativas à testosterona sozinha ou quais as consequências relativas indiretamente através do estradiol. Tudo bem? Então, a gente pode ver, por exemplo, que ambos vão ter as doses crescentes de testosterona, mas a diferença aqui é que o grupo que usou o inibidor de aromatase, no caso esse grupinho aí vermelho, ele vai ter uma menor quantidade de estradiol comparado. Tudo bem? Então, eles encontraram o seguinte resultado. Pensando em massa muscular, força e volume muscular, o principal responsável por isso foi a testosterona. Vocês podem ver, por exemplo, que aqui na força, o azulzinho, que era o grupo que não recebeu inibidor de estradiol, ele tem a maior força, mesma coisa para a área muscular e a mesma coisa para a massa magra total. Bem, gente, então, só para recapitular, esse estudo do Joe Finkelstein foi um estudo que ficou muito badalado, foi publicado inclusive na mídia leiga não especializada, New York Times, várias matérias como essa, e aí ele dividiu 2 grupos. Os 2 tinham testosterona baixa, os 2 recebiam testo, um recebia anastrozol e o outro não. Com isso ele conseguia dividir o que era efeito da testo e o que era efeito mediado pelo estradiol, tudo bem? O estudo encontrou o seguinte, quando se pensa em força muscular, massa muscular e circunferência, o maior responsável por isso foi, de fato, a testosterona. Entretanto, quando se pensa em adiposidade, acúmulo de gordura e, sobretudo, gordura visceral, o principal regulador foi o estrógeno, nesse caso, o estradiol. E, por fim, quando se pensa em sexualidade, sobretudo libido, o estudo encontrou que, agora eu vou passar até lá, o estudo encontrou que tanto a testosterona quanto o estradiol foram igualmente importantes na libido masculina, tudo bem? Essa é a parte do desejo sexual. E aí tem uma discussão desse artigo do Dr. Abraham Morgenthaler, da Harvard University, ele coloca de modo interessante o seguinte, ó, o estrogênio tem um papel fundamental tanto na
na regulação de gordura corporal, quanto na saúde sexual. Então, pelo menos em parte dos sintomas relacionados ao hipogonadismo é pela falta do estrogênio. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que é uma coisa que eu achei interessante trazer, medir os níveis de estradiol pode talvez ser uma forma interessante se acessar a saúde sexual masculina, inclusive naqueles indivíduos que estão sobre reposição de testosterona, e ele continua e bota um exemplo. Por exemplo, nos homens que tinham a testo entre 200 e 400 e tinham estradiol acima de 10, houve uma redução de 13% nos scores de desejo sexual. Mas se esse estradiol caía para menor que 10 picogramas por ml, você tinha quase que o triplo de queixa de queda de libido, por exemplo. Então, mostrando mais uma vez que ter estradiol é importante, ter demais é ruim, mas ter baixo demais também é ruim, porque parte dessa questão da saúde sexual tem a ver com o estradiol. E aí ele continua. Então, esses achados sugerem que, quando se for fazer a terapia de reposição de testosterona, seria preferível utilizar medicamentos que sejam aromatizáveis. Por quê? Com isso eu aumento também o nível de estradiol, o que a gente acabou de mostrar, que parece que também é interessante. Então, o estrogênio no homem, eu não quero nem baixo nem alto. É uma curva em U. Baixo é ruim, alto também é ruim. E quais seriam as causas do estrogênio alto em homem, pessoal? Vocês estão num congresso internacional de nutrologia, lógico. A principal causa é a obesidade. Tendo mais tecido adiposo, eu vou ter mais enzimas aromatases, eu vou ter uma maior conversão. Essa é a principal causa nos nossos consultórios. Mas também é interessante saber que vai existir pessoas que vai ter polimorfismo nesse gene da aromatase. Aliás, existem raros casos de deficiência desse gene da aromatase, mas existem diversos polimorfismos. É por isso que vai haver, por exemplo, indivíduos com o mesmo IMC, ou melhor, com o mesmo percentual de gordura, e vai ter níveis diferentes, por exemplo, de estradiol. Outras causas como medicamentos, e aqui eu coloco interrogado se o álcool teria algum papel nesse sentido. E aí, vocês já pararam para pensar qual é o normal do estradiol? Se eu pergunto da testosterona, vocês vão me dizer, olha, depende. Tem sociedade que coloca acima de 260, 300, 350. E do estradiol? Isso não está bem definido, porém, alguns laboratórios vão colocar, por exemplo, esse ponto de corte de 50. Aqui fica a minha primeira pergunta, 50. Mas se o cara tem teste de 500, é uma coisa. Se ele tem teste de 850, é outra coisa. Então, não dá para ter um ponto de corte fixo. Então, é mais interessante e talvez faz mais sentido pensar nessa relação testosterona e estradiol. E um trabalho que eu vou trazer bem interessante, mostrando que essa relação testosterona e estradiol, ela é muito importante não só pensando em questão sexual, pensando também em composição corporal, como até a questão de mortalidade. Então, esse trabalho, ele dividiu a relação testo-estradiol em 4 quartis, tudo bem, pessoal? E o quartil inferior, o primeiro deles, que é esse aqui em azul, eram indivíduos que tinham uma menor sobrevida, ou seja, indivíduos com uma menor relação testo-estradiol morrem mais cedo ou sobrevivem menos, mostrando que essa relação, de fato, parece ser bem importante, não só para a parte sexual, não só para a composição corporal, como também para a longevidade. Aí eu deixo aqui a pergunta, será que seria um marcador? E aqui eu trago um caso emblemático aqui, paciente do nosso consultório, 44 anos, produtor, obesidade. Ele me procura porque ele estava com estradiol de 77, era a queixa dele. Eu estou com estrogênio alto. A gente já vê que é um indivíduo com obesidade grau 2, e quando a gente avalia a relação teste-estradiol, ele tinha em torno de 400 de testo, o estradiol de 77, muito claramente ele tem uma relação bem menor do que 10, na realidade uma relação de 5, uma relação bem baixa. E esse outro indivíduo, um indivíduo 46 anos, sexo masculino, juiz, esse já era o contrário, fazia muito exercício, jogava tênis, e também nos procura com o estradiol elevado. Quando a gente avalia a curva de exames dele, ele tinha um estradiol de 122, que de fato
parece bem elevado, mas mais uma vez tem que ser interpretado à luz da sua testo total. Então, quando a gente avalia esse caso, o último exame dele, ele tinha um estradiol de 64, a princípio elevado, mas o nível de testo dele era 620, então me levando a crer que talvez esse indivíduo, que nem obesidade tinha, pudesse ter algum polimorfismo do gene da aromatase, tudo bem? Entrando na fase final da nossa apresentação, tudo bem, Ricardo, mas você está falando de estrogênio. Fala agora, então, dos medicamentos que interagem com o estrogênio, como, por exemplo, os SERMs, moduladores seletivos do receptor de estrógeno, e também dos inibidores de aromatase. Eu vou avançar um pouquinho mais rápido. Vocês lembram muito bem, eu falei no início da aula que o principal regulador da produção de gonadotrofinas é o estradiol. Ele é que promove esse bloqueio aqui, lá no âmbito hipotálamo hipofisário. Calma aí, laser. Não é isso? Está aqui. Então, quando eu uso um clomifeno, por exemplo, ou tamoxifeno, o que eu vou fazer? Eu vou estar bloqueando a ligação do estradiol dos receptores hipotalâmico hipofisários, liberando esse feedback negativo. Com isso, eu aumento FSH, LH, testosterona e também estradiol. Então, aqui eu trago um casinho do consultório também. Parou aqui de novo. Enfim, o que eu faço aqui? Aguarda responder, guardei responder. Então, é um paciente do triatlo que havia começado a prática do esporte 11 meses antes. Era um camarada que tinha, acho que voltou, era um camarada que tinha uma testo boa, de 400 e tanto, percentual de gordura bastante baixo, e esse nos procura com queixa de queda de libido, cansaço, e esse menino tinha muita alteração do sono. Ele estava ficando dependente de benzodiazepínico por muita alteração do sono. Aqui é a curva de exames dele. Isso aqui era a nível de testo antes de começar o triatlo. Ele evolui ali para uma testo de 100 e tanto, que é uma testo muito baixa para a idade dele. Eu acho que travou de novo. E o que eu queria mostrar é o seguinte, pessoal. Cadê? Está aqui, né? Então, ele começa a fazer muito exercício, naturalmente ele não aumenta a quantidade de calorias, entra no hipogonadismo severo, por REDS, tá? E aí o tratamento aqui é o quê? Aumento de ingesta calórica, redução de volume de treino e o que é difícil fazer muitas vezes, porque o cara tem até um certo grau de adição ali pelo exercício e tudo mais, e esse indivíduo eu optei por usar, em conjunto com essas medidas higienodietéticas, o citrato de clomifeno na dose de 50 miligramas, e ele ali aumenta de 140 e tanto de testo, vai para 350, com melhora importante ali dos sintomas clínicos. Em seguida, eu vou mostrar um caso, aquele caso inicial do indivíduo com obesidade, nível alto de estradiol. É lógico, o tratamento daquele indivíduo devia ser exercício, perda de peso e assim por diante. Muitas vezes a gente tem dificuldade em avançar no tratamento da obesidade, seja pelo custo, seja pela tolerância aos medicamentos e assim por diante. E aí, voltando nesse casinho aqui, então, ele usou o citrato de clomifeno, a testo dele vai de 100 e pouco, 130 para 330, eu botei esse foguinho aqui mostrando a melhora da libido dele, mas a pergunta que fica, será que ele melhorou porque a testo melhorou? Ou também porque o estradiol dele praticamente dobrou? Então, a gente não vai ter essa resposta, mas o indivíduo melhorou, é isso que a gente quer. E para fechar a apresentação, a gente tem também os inibidores de aromatase, que são considerados agentes antiestrogênicos, temos os esteroidais e os não esteroidais. O que a gente vai ter mais experiência é com anastrozol, mais utilizado na prática clínica, tudo bem? Então, o anastrozol é bem mais fácil de entender, ele vai bloquear as enzimas aromatases, com isso eu vou ter uma menor conversão de testosterona em estradiol. Quando é que a gente vai pensar em usar os inibidores de aromatase, pessoal? Naqueles indivíduos com uma relação testosterona e estradiol menor do que 10 e 15. Ricardo, não entendi, vou explicar. Se um cara tem 300 de testo e ele tem 50 de estradiol, ele tem uma relação de 6. Esse talvez seja um bom paciente para a gente usar esse medicamento. No caso do anastrozol, a dose sugerida é de 1 miligrama 1 a 2 vezes por semana, lembrando que eu não quero reduzir muito o nível de estradiol, eu quero apenas regular, porque se eu reduzir demais, lembra do trabalho da New England, o estradiol também
é importante para a libido masculina, então a gente não vai querer reduzir demais. Esse indivíduo que eu mostrei, que era o caso 1, obesidade grau 2, nível alto de estradiol, foi tratado com anastrozol, 1 mg uma vez por semana, e a gente conseguiu controlar o estradiol desse indivíduo. O que vocês acham que aconteceu com os níveis de teste desse indivíduo? Aumentou. Eu vou ter uma menor aromatização, ele sai de 398, que nem era baixo, e vai para 519. E esse indivíduo notava também uma melhora clínica subjetiva, como melhora do bem-estar geral, digamos assim. E para fechar a apresentação, o próprio Dr. Morgenthaler tem esse texto de revisão sobre o estrogênio nos homens, e ele coloca o seguinte: será que a gente deve tratar esse estrogênio alto no homem? Sim ou não? O que vocês acham? Quem que vocês acham que está fazendo reposição de testosterona, veio o estradiol alto? Quem acha que deve tratar, levanta a mão, por favor. Alto, né? E quem acha que não deve tratar, levanta a mão, por favor. Tem gente que... A maioria ficou meio que em cima do muro. Tudo bem, pessoal. Olha só. O que o Morgenthaler fala? Se não houver sinais e sintomas de hiperestrogenismo, ginecomastia, sensibilidade, não se deve tratar. Caso o indivíduo tenha algum sintoma, sobretudo mamário, aí a gente pode usar o inibidor de aromatase, mas evitando atingir níveis de estradiol menor do que 40, porque aí eu vou estar piorando, sobretudo, a questão da sexualidade. Então, pessoal, para fechar, qual o papel dos estrogênios nos homens? Basicamente, sim. O estrogênio não é um hormônio exclusivamente feminino, ele também é importante para os homens, tudo bem? E parte dos efeitos benéficos observados com a terapia de reposição de testosterona, como, por exemplo, melhora de libido, parte desses efeitos pode ser oriundo da atuação do estradiol. E destes efeitos, né, naturalmente, a maior parte vai advir através do estradiol, que é o representante mais potente daqueles 3 estrógenos que eu mostrei para vocês, e eles participam, o estradiol, de maneira muito importante na regulação do depósito de gordura corporal, seja periférica, seja visceral, como também na função sexual dos homens, sobretudo na libido. Então, a conclusão é que não vai existir nenhuma indicação de usar estrogênio nos homens, tudo bem? A exceção seria o caso das mulheres trans e raros casos de deficiência congênita de estradiol, como aquele primeiro caso eu mostrei para vocês, e a gente pode sim recorrer ao uso de SERMs, moduladores seletivos do receptor de estrógeno, clomifeno, tamoxifeno, ou inibidores de aromatase, anastrozol, letrozol, exemestano, em caráter off-label em casos selecionados de hipogonadismo funcional. Espero que a gente possa ter trazido um pouco de luz a esse tema. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui conversando sobre um assunto que eu adoro. Mas quando eu montei essa aula, o Guilherme me deu a incumbência de falar de um assunto que eu sempre falo nas minhas aulas, que é menopausa e gasto energético e obesidade. Eu tentei trazer para vocês, uma vez que é um congresso, sair um pouquinho do básico. Claro que vai ter coisas que eu vou ter que falar sobre o básico, mas eu queria trazer coisas que te colocassem de novo na crista da onda do que a gente tem em state of art em relação à menopausa, em relação ao gasto energético. Então, esses dias eu levantei literatura, vocês vão ver que tem artigos, o mais antigo, se não me engano, é de 2021, e eu tenho exatamente isso. O que a gente tem de novo nas pesquisas em relação a esse assunto que é tão importante para a gente? Então, o que nós temos, então, em relação à obesidade ao longo da vida e qual é o impacto que o estradiol, o estrogênio em si, vai cair em relação ao metabolismo basal. Então, esse artigo aqui é de 2023, né? O que a gente tem aqui é o impacto nos sistemas de regulagem de adipócitos e de distribuição de gordura corporal. Então, o estradiol tem receptores, tanto diretos, tipo alfa principalmente, nos adipócitos, e isso vai levar a um estímulo da mitocôndria desse adipócito em relação ao gasto energético. E indiretamente também ele influencia esse adipócito. Por quê? Porque ele vai fazer com que haja um estímulo do sistema nervoso central, sistema nervoso simpático, e esse sistema nervoso simpático também vai influenciar o estímulo de energia, tanto do adipócito amarelo quanto do marrom. E isso vai levar à regulação do gasto energético e à termogênese.
Uma outra função do estradiol é exatamente bloquear lá no cérebro os centros de fome e saciedade, tanto do apetite homeostático quanto do apetite hedônico, aquele do prazer mesmo de comer. Então, o que a gente tem aqui, que o apetite homeostático, na regulação do estradiol, ele vai aumentar ou regular a ingestão alimentar e o gasto energético. Conforme o estradiol vai caindo na menopausa, então, nós temos que a saciedade vai diminuir e o próprio gasto energético, diretamente no músculo e no adipócito, vão ser influenciados por essa queda. Outra coisa, na questão de distribuição de gordura corporal, a gente sabe que o estradiol vai ter uma tendência a diminuir gordura visceral e aumentar a gordura periférica, aquele padrão ginoide que nós temos, e a questão da regulação do adipócito que eu já comentei. E no apetite hedônico, o que faz o estradiol? Ele vai fazer em relação à regulação da fome e do sistema de recompensa da alimentação. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer com que haja menor busca por alimentos hiperpalatáveis, sistema de recompensa vai ser diminuído pelo estradiol e, com isso, conforme vai caindo a menopausa, a mulher tende a comer mais alimentos hiperpalatáveis, aquela busca, igual o apetite de TPM, né? Aquela coisa de comer mais carboidrato, coisas mais doces, o hiperpalatável. E isso vai ser realmente influenciado nessa busca e nesse ganho de peso ao longo da menopausa. Então, esse primeiro artigo aqui, por exemplo, é a saúde cardiovascular na menopausa e metabólica. Então, o que a gente tem aqui é que existe uma redistribuição na perimenopausa da gordura corporal e do tecido adiposo visceral, sendo que na pós-menopausa é quase 50% maior a quantidade de gordura visceral do que na pré-menopausa. E a diminuição do estrogênio vai levar com que haja um aumento da atividade da lipoproteína lipase no tecido adiposo, isso vai levar a uma diminuição da lipólise. E isso vai também fazer com que haja um ganho de peso. Quanto menos eu estimulo o receptor de estrogênio no hipotálamo, maior é a minha redistribuição de gordura, tendendo a acumular mais gordura visceral. E por conta disso, essa tão grande diferença. Outra coisa, a deficiência de estrogênio no metabolismo vai fazer com que haja diminuição da oxidação de gordura e do gasto energético. Isso influenciando, inclusive, células adiposas e aumentando a inflamação sistêmica. E, de novo, a questão da hiperfagia, do tamanho das refeições com diminuição de saciedade. E isso vai impactar também, uma vez que impacta na gordura visceral, na esteatohepatite não alcoólica, na doença hepática gordurosa. E isso vai fazer com que haja um risco 2 vezes maior de doença hepática não alcoólica na pós-menopausa do que em relação a mulheres na pré-menopausa. E é 5,3% das mulheres nesse período, versus 27,8% na pós-menopausa em relação à doença hepática não alcoólica. Então, a gente tem uma esteatohepatite muito mais prevalente, de 13,2% em qualquer mulher acima dos 55 anos, o que é grave se a gente pensar... Já sei. Lembrei. Se a gente pensar em relação às consequências cardiometabólicas. Outro estudo bem interessante também, esse daqui já é de 2023, já está mais antigo, é a relação da obesidade com a menopausa. É um estudo bastante interessante de revisão. E eles falam que a idade da menopausa natural vai ser influenciada tanto pela genética quanto pela questão de epigenética, que é o caso do tabagismo. E a idade média da menopausa das mulheres mais recentemente vem aumentando. E isso, é claro, tem vários fatores, entre eles genéticos e ambientais. A obesidade está associada a um início mais tardio. Quanto mais tempo a mulher leva para entrar na menopausa, maior a chance dela ter obesidade, e isso talvez seja por conversão periférica no tecido adiposo em excesso. E a perimenopausa associada à obesidade vai ter sintomas mais severos, tanto pelo excesso de tecido adiposo, levando a uma diminuição de trocas de energia, de calor, então o isolamento térmico aumenta, porque essa mulher tem um tecido adiposo aumentado, e esse nível mais baixo de estradiol e de FSH, que é mais frequente por conta da falta de ciclo na mulher obesa, também pode levar ao excesso de produção de tecidos androgênicos, e isso vai fazer com que haja um bloqueio no eixo hipotálamo hipofisário ovariano. E depois da menopausa, não podemos esquecer que esse tecido adiposo em excesso vai levar a uma produção extra de estrogênio, e isso vai ter um impacto maior ainda nos sintomas vasomotores. Então, os sintomas pré-menopausa podem ser diferentes na mulher com obesidade e na mulher sem obesidade, e isso também acontece na pós-menopausa. Então, cuidado que, às vezes, alguns tratamentos para os sintomas vasomotores pode ser simplesmente fazer a mulher perder peso.
Ainda falando em relação nesse artigo, a transição menopausal faz com que haja muito de mudanças na distribuição de gordura corporal, aumentando muito a questão da obesidade central e diminuindo a massa magra. A tendência à perda de massa magra também é pior nas mulheres como na pós-menopausa. Esse estudo SWAN, que seria um cisne, né, ele avalia o ganho de peso e gordura visceral em relação a mulheres, dependendo da sua origem genética. Então, a transição menopausa nas mulheres de raça branca ou negra, ela aumenta muito o ganho, a gordura total, inclusive a visceral. E a asiática, na pré-menopausa ou na perimenopausa, ela não tem tanto ganho assim. Na pós-menopausa, aí, o comportamento entre as diferentes origens é diferente. Nas brancas, ela continua aumentando, talvez nem tanto quanto na transição menopausal, mas nas negras isso estabiliza. E nas asiáticas, aí é que elas começam a ganhar mais peso e ganhar mais gordura visceral. Então, existe um comportamento genético aí nesse ganho de peso. Quanto maior a adiposidade abdominal e visceral na transição menopausal, maior é o risco cardiovascular, nós sabemos disso. Mas isso também tem impacto em outras doenças que podem até não ter aumento direto na mortalidade, mas vão ter aumento de comorbidade, como diabetes, hipertensão, a síndrome metabólica. O ganho de peso na pós-menopausa é secundário à queda do estradiol, também por conta da regulação do apetite, e isso pode ser revertido, pelo menos parcialmente, quando você faz a terapia de reposição hormonal. Eles podem ter alguma influência, isso em qualquer guideline não é recomendação de terapia hormonal é feita de acordo com sintomas e com condições da paciente, mas existe, claro, um impacto positivo em relação a esse gasto energético, em relação ao risco de obesidade, quando a mulher recebe terapia hormonal. Como ela já tem um aumento do risco cardiovascular, a terapia hormonal com estradiol oral pode piorar isso, a preferência por estradiol transdérmico e as progesteronas escolhidas, de preferência, progesterona natural ou aquela que a gente coloca no implante intrauterino. A conclusão desse artigo é que o quê? A mudança de estilo de vida é que vai ter um grande impacto na saúde e na prevenção de doenças, a gente falou isso todos os dias desde ontem. Quanto maior a mudança de estilo de vida, né, Jaque? Em relação quanto mais intensiva essa mudança de estilo de vida, tem redução nos sintomas da menopausa, redução de fogachos. E a questão da taxa metabólica basal, que diminui em relação à idade, ela é ausente nas mulheres que se exercitam regularmente. Então, isso é muito interessante para a gente pensar em intervenções preventivas de estilo de vida, reduzindo não só a sintomatologia, mas também essa dificuldade que ela tem, muitas vezes, de controle de peso nessa fase. E teve uma meta-análise também recente, que esse artigo traz, que analisou diversos artigos em relação a caminhadas e perceberam que a caminhada, por si só, já melhorava o IMC, o peso corporal e o percentual de gordura, que é bastante interessante, uma vez que o risco de uma caminhada é muito menor em relação à atividade física, principalmente de mulheres na pós-menopausa, em relação à queda, etc. Bom, esse é um outro artigo também deste ano, é uma avaliação dos preditores de obesidade nas mulheres do período perimenopausa. Eles fizeram uma revisão sistemática e aí eles perceberam que quais são os fatores que podem levar a mulher nessa fase a um maior ganho de peso e ao risco de obesidade. Um deles, os fatores sociodemográficos não conseguiram ter uma conclusão significativa, mas de qualquer maneira é uma coisa que a gente deve prestar atenção. Quanto maior a idade, claro, maior é o risco de obesidade, que eu já falei sobre isso hoje, aumento do risco de obesidade nas mulheres brancas e afro-americanas e menor na asiática, também já comentei isso, e a paridade maior do que 3 filhos com baixa escolaridade. Todos esses seriam fatores sociodemográficos que podem ter alguma influência em relação ao ganho de peso. Estilo de vida, hábitos alimentares, dietas muito ricas em gorduras, em carnes e diminuída em fibras e vegetais, você pode ter um impacto no ganho de peso. É a famosa troca da dieta de alimentos ultraprocessados por uma dieta do padrão mediterrâneo, que eu também já vou comentar daqui a pouco. A diminuição de atividade física também é um fator importante de ganho de peso, e com a menor qualidade do sono, maior é o risco de ganho de peso, e principalmente naquelas que emagreceram, o reganho de peso é o que traz essa revisão. E outros fatores de saúde relacionados a esse ganho de peso, que pode ser alterações de humor, isso aumenta o risco de obesidade, depressão e ansiedade e os problemas de imagem corporal.
a história prévia de obesidade, tanto pessoal quanto familiar, né? Principalmente quanto mais precoce essa obesidade aconteceu na vida dessa mulher, maior é o risco dela piorar nesse período. E, é claro, a presença de doenças crônicas, medicamentos utilizados, etc. No nosso ABCDFS entra aqui também como um preditor do risco daquela intervenção que você fizer ter um impacto maior. Esse outro artigo também deste ano é a importância da nutrição, então, na menopausa e na perimenopausa. Nesse artigo é basicamente um resumo do que nós fazemos todos os dias, né? A questão do uso da bioimpedância ou de outras formas de avaliação de composição corporal, muito mais que o peso, e isso é importante na avaliação dessa mulher na perimenopausa, manter dentro dos ranges normais o peso dessa paciente, evitar o risco dela ficar ganhando peso, intervir precocemente, e manejar essa questão da redução do peso em si. Se ela já está num patamar já mais alto de peso, a gente fazer as manobras que nós temos disponíveis para essa diminuição. E atividade física, sair do sedentarismo já melhora significativamente a qualidade de vida e o risco dessa mulher. As recomendações que a gente tem que tomar mais cuidado em relação à proteína, não pode ser uma dieta hipoproteica, então entre 0,8 e 1,2, que é uma dieta normoproteica, é uma coisa a ser focada, focar em alguns micronutrientes, como cálcio, vitamina D, vitamina C e vitamina D, e não esquecer do ômega 3. E aqui eles colocam as recomendações diárias, que basicamente é da dieta mediterrânea, em relação a carnes, em relação a frutas e vegetais, etc. E não esquecer, de novo, das fibras. E evitar, claro, os alimentos muito ricos em açúcares simples, o tabagismo, as bebidas alcoólicas em excesso, o sedentarismo, o muito sal, eles colocam aqui máximo de 5 gramas por dia, e a gordura saturada em excesso também deve ser evitada, máximo de 10% da total de energia da dieta. Então, essas aqui são as recomendações que a gente fala para todo mundo, não deixa de ser importante nessa fase. E a outra questão também é a questão de qual seria então a melhor dieta para isso. Mais uma vez, a dieta mediterrânea tem um impacto positivo, uma vez que ela aumenta o consumo de vegetais, de cereais integrais, menor consumo de carnes e alimentos com gordura saturada, e isso vai levar, nessa dieta, a maior disponibilidade de alimentos antioxidantes. Então, a diminuição do estresse oxidativo e da inflamação vai levar a uma diminuição do risco de osteoporose por inibição dos osteoclastos, aumenta a proteção dos miócitos em relação à degeneração e à resistência insulínica, a gente vai ter uma diminuição das citocinas inflamatórias e, lógico, a própria beta-carotena, a vitamina A, vai aumentar a formação óssea, uma vez que ela influencia na ação da osteocalcina óssea. E a gente tem, como o Milton adora, o magnésio, né? A foco na dieta mediterrânea, tendo uma disponibilidade maior de magnésio, vai melhorar a performance muscular, aumentar o gasto energético, vai aumentar o transporte transmembrana em relação a vários neurotransmissores e a própria contração muscular. Então, não esquecer das questões de estilo de vida quando a gente está falando em prevenção de complicações. Então, quais seriam os impactos da dieta mediterrânea, esse mesmo artigo ainda falando, em relação às principais consequências da menopausa? Nós temos que é um fator de risco modificável importante para a doença cardiovascular. Não esquecer da proteína, porque isso vai ser suficiente para manter a massa muscular esquelética, que tende a cair depois da menopausa. Ela é a que melhor mantém essa massa muscular esquelética. Dietas, cuidado, quando quer emagrecer, dietas com muito baixo teor de carboidratos e aumento do teor de gorduras, dietas mais cetogênicas, não devem ser recomendadas, principalmente no longo prazo, por conta dessa massa gorda não tem impacto e poder perder mais massa magra. E mulheres com sobrepeso e obesidade, quanto menor o índice glicêmico da dieta dela, maior é a redução de massa gordurosa dela. A dieta mediterrânea também tem um impacto significativo na perda de massa óssea nessas mulheres com osteoporose ou mesmo osteopenia, e essa dieta tem, em relação ao impacto ósseo, uma ingestão adequada de cálcio. Ela foca muito nos laticínios com menos gorduras, laticínios mais light, tem uma questão nos micronutrientes, como a vitamina D, K, selênio, o magnésio e o beta-caroteno. E lembrar que a dieta, principalmente quando a mulher está em sobrepeso, é uma dieta com menos calorias e não necessariamente menos nutrientes, né? E isso vai prevenir distúrbios metabólicos, vai ter quanto menos gordura, maior impacto sobre LDL. Dietas com baixo teor de carboidratos tendem a diminuir também o triglicérides e aumentar a HDL. E a dieta mediterrânea tem uma diminuição pequena, porém significativa, no risco de doenças cardiovasculares e no aumento da pressão.
E em relação ao papel do exercício no metabolismo dos adipócitos depois da menopausa. Então, aqui esse artigo é bem interessante, bem recente também, é do ano passado. Ele comenta em relação à relação entre quanto maior a queda do estrogênio vai acontecer, da testosterona, dos androgênios vai ser mais lenta. Quanto maior a relação de androgênios e estrogênios, é mais importante isso em relação à gordura visceral e ao aumento do risco de obesidade do que a própria queda do estradiol per se. Tá? E quanto maior o nível de atividade física, menor é o ganho de gordura corporal e preservação de massa magra. Por quê? Porque o impacto do exercício é quase o mesmo que do estradiol que está caindo. Tá? E a prevenção de síndrome metabólica com exercício, que isso aumenta naturalmente na época da menopausa, ele é eficaz nessa diminuição da gordura visceral e é direta essa relação, e no metabolismo das adipócitos, como eu disse, o exercício tem um impacto semelhante ao do estrogênio em relação a esse gasto energético do tecido adiposo. E existe uma relação entre quantidade e a resposta metabólica do exercício na perda de gordura e nos parâmetros como circunferência de cintura, glicemia de jejum, resistência insulínica e a pressão sistólica, ou seja, todos os fatores de risco para a síndrome metabólica são beneficiados em relação à atividade física nessa fase. E, claro, o benefício psicológico, que indiscutivelmente é um dos mais importantes. Ainda falando desse mesmo artigo, na pós-menopausa, a resposta dos adipócitos em relação à oxidação de gordura é menor no exercício, por conta dessa falta de estímulo do estradiol, e a obesidade ainda piora ainda mais. Quanto maior a massa magra, quanto menor a massa magra, com o risco de obesidade sarcopênica aumentar, menor ainda é a oxidação de gordura durante o exercício. Ou seja, talvez trabalhar com um tipo de exercício que melhore a resistência insulínica, melhore a massa óssea, vai fazer com que haja uma oxidação de gordura maior e, consequentemente, aumento do metabolismo e diminuição do risco de obesidade. As alterações dos receptores de estrogênio no metabolismo dos adipócitos são influenciados pela idade. Então, não adianta não, né? Mas é melhor que eu comece isso precocemente do que eu esperar essa mulher ter mais idade, porque o impacto do meu tratamento vai ser bem menor. E a expressão dos receptores estrogênicos no tecido adiposo tem influência do exercício, ou seja, eu posso usar isso sinergicamente. Se eu faço exercício, eu sensibilizo mais os receptores estrogênicos do adipócito, eu tendo, mesmo com a queda ainda na transição menopausal do estradiol, ter ainda algum efeito de produção endógena. E se eu der TH? Se eu fizer um estímulo seletivo desses receptores e juntar isso com exercício, é uma grande estratégia em relação aos sintomas da menopausa, em relação à saúde metabólica, em relação ao impacto dessa menopausa na qualidade de vida e na longevidade dessa mulher. Então, nada melhor aqui, se eu tiver condições, claro, é de estimular o receptor de estrogênio, com terapia hormonal, por exemplo, e associar isso à atividade física. Uma outra coisa interessante desse artigo é que ele compara o impacto dos tipos de exercício nisso. Então, o exercício de resistência, por exemplo, ele preserva a massa muscular depois da menopausa e diminui o ganho de peso e as alterações de composição corporal que a queda do estrogênio pode provocar. A terapia hormonal associada teve efeito sinérgico, como eu já comentei. Aí eles comparam também com o HIIT. O HIIT foi eficaz, foi eficiente para modificar essa composição corporal, diminuiu significativamente a gordura visceral. Ele teve a associação, quando associa exercícios de HIIT com exercícios de resistência, um aumento maior da massa muscular e do gasto energético de repouso, e na pós-menopausa proveu uma perda de peso significativa e maiores benefícios em relação à composição corporal. Por quê? Porque segurou a massa magra e diminuiu mais a massa de gordura. E os efeitos do HIIT da pós-menopausa podem ser um pouco menores, por conta da queda dos hormônios, mas, sem dúvida nenhuma, é um bom impacto na relação ao risco cardiovascular dessa mulher, melhorando o processo inflamatório, melhorando a função endotelial dos vasos, melhorando a questão de risco cardiovascular como um todo, perfil de dislipidemias, etc. E outras modalidades, como, por exemplo, banda elástica, também tiveram melhora na composição corporal e no perfil lipídico. O Tai Chi também teve a mesma questão em relação à força, em relação à saúde psicofisiológica, e a yoga também foi uma opção, diminuindo os sintomas da menopausa, quanto maior a atividade física. Então, você vê que não depende tanto da modalidade, basta fazer. E tem algumas modalidades cujo impacto é um pouco maior. Esse aqui, então, é o impacto geral do exercício sobre a menopausa.
E o que a gente tem aqui é o diamante, aqui, essa primeira figura, a gente tem o diamante da significância estatística, tendendo, ainda não significativo, mas tendendo a diminuir o peso corporal, que é o que a gente vê aqui, mas ele é significativo em relação ao percentual de gordura corporal. Olha o diamante lá na última linha dessa figura. E em relação também ao ganho de massa magra, foi um diamante significativo, ou seja, existe um impacto altamente positivo do exercício físico, da dieta equilibrada em relação aos sintomas e à longevidade com qualidade, diminuição de risco cardiovascular na mulher.